Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui. A gente vai seguir agora com a aula 10 do projeto e-commerce, né? Deixa eu passar aqui. As ferramentas que a gente está utilizando nesse projeto é o Visual Studio 2019, versão Community, e o Microsoft SQL Server Managed Studio 2018, certo? Nosso objetivo, nossas tasks, né, nessa aula agora, a gente vai implementar a inclusão do carrinho de compras, né? A gente vai incluir a compra no carrinho de compra, com a criação de novos repositórios, interfaces. Isso mais para a gente também exercitar essa criação, né? No domínio, tal, no repositório, todas as camadas que a gente tem que criar para a gente criar um método novo, digamos, numa controller nova, certo? A gente também vai implementar também um alerta de páginas, né? Vamos demonstrar a utilização de alerta nas páginas também. Vamos deixar pronto isso. O bônus que a gente vai fazer é incluir o JavaScript somente no JavaScript para mostrar a quantidade de produtos no carrinho. A gente só vai mostrar lá em cima lá, mas porém a gente não vai finalizar isso. Isso vai ficar para a aula 11, certo? Então vamos começar. Para começar, na verdade, eu vou mostrar aqui a aula anterior, né? Que a gente vai baixar o projeto dessa aula anterior para dar prosseguimento nessa próxima aula. Eu vou arrastar aqui, ó, para minha direita. Aqui, aqui, ó, pessoal, tem a playlist, né? Ver a playlist completa. Interessante para quem está chegando agora no canal, pessoal. Tem todos os vídeos nessa playlist que a gente fez até o momento, tá? Então tem todos os vídeos desde a apresentação da documentação até a videoaula 9. Então é importante que vocês assistam, né, todas essas videoaulas aqui para entender do que se trata o projeto. E uma dica também, pessoal, é que para a gente fazer essa aula aqui, na verdade é bom que a gente siga exatamente os pontos que a gente está seguindo nesse projeto para que vocês não venham ter erros diferentes dos erros acontecidos em aula, certo? Clicando aqui na aula 9, ó, pessoal, a gente vai seguir, né, a partir desse projeto aqui que eu deixei no GitHub. Caso você queira baixar esse projeto para seguir, né, continuar o que a gente está fazendo nessa aula 9, é só você baixar esse projeto aqui, que é o mesmo projeto que eu vou estar utilizando em aula, certo? Vou fechar aqui. Vamos ir para o nosso Visual Studio, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, né, toda a nossa camada, as nossas camadas de relação que tem de adicionar o produto no carrinho, certo? Então, eu vou começar, obviamente, pelo domínio. Vou vir aqui, ó, vou vir no domínio aqui, vou abrir. Vou criar uma pasta aqui nova dentro de interface. Essa pasta vai se chamar interface compra usuário. Eu vou tentar manter até o nome da model, né, em todas as classes para facilitar. Então, interface compra model, né, interface, né, compra usuário, né. Aí aqui dentro eu vou criar a interface dele. Lembrando, pessoal, que eu faço dessa forma que eu crio as classes assim, o mesmo dentro das pastas, para dividir para ficar melhor, né? Para visualização e organização também do projeto. Vou inserir aqui a interface. Essa interface aqui, pessoal, ela vai herdar da interface genérica lá, certo? Então vamos herdar da interface genérica aqui, colocar ela como public. Herdar da interface genérica, dá um contraponto aqui para ele adicionar de referência. E aqui a gente vai pegar e vai utilizar essa entidade aqui, ó. Vou aqui no projeto de entidade, vamos utilizar a entidade compra o usuário, que é a entidade que a gente vai trabalhar agora nesse momento, certo? Então eu vou fechar aqui, que essa entidade ela vai ser utilizada para adicionar a compra do usuário que ele fez no momento, né? Então vamos lá, contra o ponto aqui para adicionar a referência. Pronto, feito isso aqui, tá, aqui não é class, é interface. Pronto, feito isso agora, a gente vai para o nosso repositório. Vamos vir aqui embaixo nos repositórios. Aqui dentro aqui do nosso repositório, a gente vai criar a nossa classe agora.
essa classe que a gente vai criar, ela vai herdar, é claro, do nosso domínio também, né? A nossa interface que a gente acabou de fazer lá no nosso domínio. Então, eu vou colocar aqui classe, vou colocar repositório compras do usuário. Aqui, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui. Essa classe aqui, ela vai herdar repositório generics, então repositório generics, vou dar um Ctrl ponto para ele adicionar a referência. Aqui dentro ele vai herdar o objeto compras dos usuários, né? Então, vou colocar aqui, eu vou deixar isso aqui assim para ficar maior, pronto. Compra o usuário, Ctrl ponto para adicionar a referência da entidade também. E aqui a gente vai utilizar aquela interface que a gente criou lá no domínio, certo? Que é essa interface aqui, certo? A gente vai herdar ela aqui dentro. Então a gente vai colocar aqui como vírgula. Vamos dar um Ctrl ponto para ele também adicionar a referência que a gente criou lá, certo? Pronto, feito isso, a nossa classe de repositório ela também já está pronta já. Agora a gente vai passar para a classe da application, né? A gente vai criar nossa interface aqui e também a nossa classe app, Open App, que vai ficar disponível para o nosso site também. Agora aqui, ó, na interface aqui de application app, vou clicar aqui com o botão direito, vou adicionar uma interface. Aqui. A interface ela vai se chamar interface compra usuário app. Vou adicionar a interface aqui. Vai ser pública. Ela vai herdar a interface genérica, né? Que é essa interface aqui, ó. Interface genérica. Ela vai herdar ela, certo? Vou voltar na interface de compra. E aí a gente aqui vai passar o nosso objeto de compra usuário. Dá o Ctrl ponto para adicionar a referência, certo? Pronto. Aqui também já está pronta a nossa interface. Agora a gente vai fazer o nosso Open App, né? Que também a gente vai ter que criar uma classe lá onde todos os nossos métodos ali eles vão ser implementados. Então aqui, ó, vou fechar aqui a interface aqui dentro de Application App, né? Dentro de Open App, clicar aqui com o botão direito, adicionar e vamos adicionar uma nova classe aqui. Essa classe ela vai se chamar ela vai se chamar App Compras Usuário. App Compra Usuário, vamos adicionar também. Lembrando que ela vai herdar essa interface que a gente acabou de criar aqui, ó, que é a interface de compra usuário, certo? Então vou pegar aqui, copiar ela aqui mesmo, voltar no app compra usuário que nós acabamos de criar, definir ela como público e ela vai receber a herança da nossa interface que nós acabamos de criar lá, também aqui no nosso método na nossa camada de application. Lembrando que esses métodos aqui são os métodos que vão tornar essas classes, no caso são as classes que vão tornar os métodos disponíveis para o nosso controller, nossa API, entre outros. Então, Ctrl ponto aqui, ele vai implementar a interface com todos os nossos métodos, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um construtor para essa classe aqui. Certo? E esse construtor a gente vai utilizar aqui também uma interface, que é a interface que está lá no que a gente criou lá no domínio, né? Que é essa interface aqui, ó. Ela que vai mapear os nossos métodos, que vai ficar disponível, né? Para o nosso site. Então, vim aqui, ó, adicionar usuário, certo? Vamos voltar lá no app usuário, app compra usuário, né? Aqui a gente vai colocar private read online, né? Que ele não pode haver mudanças, quem pode criar ele somente o construtor.
dar um Ctrl ponto aqui para adicionar referência. Adicionou a referência, agora a gente vai colocar ele aqui. E agora vamos utilizar esse cara, colocar ele aqui, e ele vai receber esse cara que está vindo do construtor, certo? Pronto. Agora, antes de tudo aqui, antes de a gente começar a implementar esses métodos aqui de baixo, vamos colocar async em todos os métodos, né? Todos os métodos que a gente está utilizando é async, então vamos colocar async em todos os métodos aqui embaixo. Só colocar na frente do task aqui. Isso aqui também. Pronto. Feito isso, agora a gente já consegue implementar os métodos. Eu vou começar pelo método de adicionar, né, que é o primeiro aqui mesmo. Vou pegar aqui, ó, esse cara aqui que a gente criou. Vamos colocar ele aqui, ó, await, ponto adicionar, e aqui a gente vai passar o nosso objeto aqui dentro dele, só isso. Pronto, adicionar. Já vou copiar esse cara aqui, porque o delete ele é bem parecido também. Alguns outros métodos também. Aqui é add, a gente vai colocar delete. Aqui vou passar esse get aqui, vamos voltar nele já para implementar o update aqui também, ó. Só copiar mesmo do add.update. O update. Pronto. Feito isso, agora eu vou voltar aqui nesse método, vou colar aqui dentro, só que esse método ele tem um return, né? Que ele vai retornar um valor, que é o get. Aqui a gente vai implementar, tirar o add aqui, ponto get by id, e aqui a gente passa o id para ele. Aqui no lista é quase a mesma coisa, só que ele vai listar, né? Não precisa de nenhum parâmetro. Então, vamos colocar aqui, return ponto list. Pronto. Fazendo isso aqui agora, a gente já pode passar para o nosso startup para colocar essas as interfaces, né, dos repositórios lá na injeção de dependência, certo? Então, deixa eu ver se está tudo certo. Está tudo certo. Vou salvar aqui o projeto. E a gente vai vir aqui agora, fechar tudo aqui, ó. Vamos ir para o projeto application, né? Presentation no caso, né? Vim para a camada aqui web. Vou fechar aqui, ó. Vou ir nessa classe startup aqui, certo? Naquela seção onde a gente definiu aqui todos os nossos repositórios, né? A gente vai colocar também agora o novo que a gente criou de a interface usuário. Pronto, aqui vou também utilizar o modo cópia, né? Vou copiar aqui, vou colocar aqui embaixo. A interface aqui vai ser naquela interface que nós criamos aqui no nosso domínio, né? Ó. Aqui, ó, domínio, essa interface aqui, né? Com o nosso repositório. Então vou colocar aqui a nossa interface e o nosso repositório é o repositório compra usuário, né? Certo, pronto. Aqui vou dar um Ctrl ponto para ele adicionar também a referência. Pronto, ele adicionou aqui a referência já. Pronto. Esse cara aqui já está pronto já. Deixa eu só ver se... tá. Deixar ele junto aqui. Deixa eu dar um Ctrl ponto que eu dei um Ctrl Z e ele desfez aqui. Pronto. E agora a gente vai adicionar ele também, deixa eu ver, do app aqui também, né? Da application. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar também aqui. Interface compra usuário app. Compra usuário app e app compra usuário. Pronto. Pronto. Feito isso aqui, a implementação também na startup ela já está finalizada. Agora, já aproveitando que a gente está aqui no projeto web, deixa eu fechar tudo por enquanto. E nós, já aproveitando que está aqui, vamos criar a nossa controller também, né? Vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em adicionar uma nova controller. Só que, porém, essa controller aqui a gente vai criar em branco, vazia, não vai precisar, não necessita de nenhuma implementação, a gente vai fazer tudo do zero aqui nela. Então, vou vir aqui, ó, criar a controller. Ele vai pedir um nome, eu vou colocar compra usuário também.
compra usuário e vou adicionar essa controller também. Ela vai ser vazia, obviamente, então a gente vai começar a fazer as implementações nessa controller, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é usar o Use Manage, né, para pegar o usuário logado, que a gente vai utilizar aqui também, certo? Dá um Ctrl ponto aqui. Eu estou copiando aqui, pessoal, porque isso aqui a gente já viu na aula passada, né, como pegar o usuário. Então, isso aqui, ó, essa propriedade aqui, ó, ela se encontra aqui já nas outras classes. Por exemplo, na classe produto, ó, já existe ela aqui, certo? Então, a gente vai seguir da mesma forma aqui nessa outra nossa controller nova, certo? Então, aqui também eu vou criar o construtor dessa nossa controller. Pronto. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui também o nosso parâmetro aqui para ela. Vou tirar esse underline aqui. Agora, esse cara aqui, ó, ele vai receber... Opa! Ele vai receber esse cara aqui que ele está passando no construtor, certo? Ele que vai instanciar para a gente. A gente não vai utilizar essa API aqui, certo? Essa API não, esse método. A gente vai utilizar a interface de compra usuário app que nós criamos lá no application, né? Que está disponível para o portal aqui. Então vamos utilizar essa aqui, né? Essa interface. Copiar aqui o nome dela. Vamos vir aqui na produto, né? Opa, na controller. Não. Controller compra usuário. Aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa aqui de cima, né? Ó. Read online. E a gente vai utilizar a interface aqui. Um Ctrl ponto também para adicionar aqui ó, o use dele, né? Pronto. Aqui também vou fazer a mesma coisa, passar ele por parâmetro aqui também. E aí, obviamente, esse aqui, né? Ele vai receber esse cara aqui. Pronto. Feito isso aqui, a gente já finalizou esse método em si. Só que agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Na aula passada a gente tinha criado o método de adicionar produto na controller de produtos lá, nessa aqui. Só que a gente está fazendo tudo separado. Então, para a gente fazer tudo separado, cada coisa no seu lugar, a gente vai pegar esse método aqui, essa API, ó, adicionar produto no carrinho, né? A gente vai recortar ela daqui e vamos colar ela no nosso controller novo que a gente está criando aqui, certo? Ela é post e tal, adicionar no carrinho, vai passar alguns parâmetros e só, certo? Agora a gente vai fazer a implementação dela. A implementação dela é bem simples, né? Eu vim aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o usuário, porque para saber quem é o usuário que está fazendo a compra, né? E se esse usuário está logado, só pode comprar quem está logado no portal. Então, ponto get user async. Aí vou colocar aqui usuário logado, para ele pegar o ID, né, do usuário logado. Ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar um await para ele aguardar. Agora aqui eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se ele for diferente de nulo, ele faz o que a gente quer, certo? Porque se ele estiver logado, né, no portal, então ele consegue adicionar o nosso usuário. Então eu vou utilizar essa interface aqui, certo? Para adicionar o usuário. Vamos colocar um await aqui. .add. Aqui a gente vai colocar um new. Vamos usar o objeto compra. Dá um enter aqui. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai passar o ID, o nome e a quantidade, certo? Então, o que a gente vai fazer? O ID do produto, a gente vai colocar aqui, ID produto, vai receber o ID que nós estamos passando. Opa, esse ID aqui que nós estamos passando do portal, certo? Porém, a gente está passando ele como string, então vamos converter ele para int, né, no caso. Int 32.
O próximo que a gente vai passar a quantidade da compra, né? Também que a gente está passando ele como string, aqui também a gente vai passar ele como inteiro. Então vamos converter também. Pronto. Feito isso, a gente vai passar o estado do produto. Estado do produto é produto adicionado no carrinho, certo? Então, deixa eu tirar tudo isso aqui para deixar ele mais visualmente legal, né? Contra o ponto, adicionar. Ponto, o estado dele é produto carrinho, né? Porque você acabou de adicionar esse produto no carrinho. Então, produto no carrinho. E o user ID dele vai ser o usuário, né? Ponto ID, né? ID do usuário logado. Isso aqui. Pronto. Feito isso agora, ele já deve adicionar para a gente já no carrinho já, certo? Então aqui eu vou colocar no método, só vou implementar aqui um JSON result. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a gente vai retornar alguma mensagem, né, para a tela, se ele conseguiu ou não adicionar esse produto no carrinho. Então, se ele conseguiu adicionar esse produto no carrinho, a gente vai retorna um JSON. E esse JSON, ele tem um new, a gente vai criar um objeto para ele aqui. Ele vai ter um objeto chamado, um objeto com a propriedade sucesso. Só para a gente saber se deu erro ou não. Então, se ele cair aqui, se ele retornar, no caso aqui, ó, dentro para o usuário, é sucesso. Se ele veio e retornou aqui, é sucesso. Se não, se ele cair aqui fora, então a gente vai colocar que é erro. Que ele não conseguiu adicionar o produto. Opa! Ele não conseguiu adicionar o produto no carrinho. Se ele cair aqui, se ele não cair dentro do if, quer dizer que o usuário não está logado. Então a gente vai retornar uma mensagem para ele. A gente pode retornar uma mensagem daqui, ou então pode fazer a mensagem no próprio alert lá. Que nessa eu vou escolher fazer no alert porque é uma mensagem bem simples, não tem regra nenhuma nessa mensagem, certo? O método agora adicionar compra no carrinho, deixa eu só salvar aqui, né? A gente tirou o método. Agora a gente vai ir para o JavaScript dele, né? Vamos vir aqui no JavaScript, ó. JS, no JS produto venda. E a gente vai vir aqui no método adicionar carrinho, né? Ó, adicionar carrinho. Ele já está passando já, né? A gente já tinha feito isso na aula passada, né? Então ele já está passando já tudo certo para a gente. Só que aqui a gente vai fazer uma validação, ó. Se data.success, se for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa aqui. Se for falso, ele vai fazer outra coisa aqui, certo? Beleza. Vou colocar aqui um alert. Somente para a gente testar, tá, pessoal? Esse alert aqui, tá? Um OK. E aqui, vamos colocar um alert. Lembrando que a gente vai criar toda a estrutura do alert mesmo, para aparecer um alert bem bonito lá para o cliente, certo? Isso aqui é somente para não aparecer uma mensagem para a gente ver que está salvando esse usuário, certo? Deixa eu ver, feito isso aqui, acho que deixa eu ver, acho que não tem mais nada a se fazer. Beleza, só fiz isso, certo? Que foi o que a gente tinha implementado aqui na controller, né? A gente retornou essa mensagem e agora a gente vai fazer o teste para ver se realmente isso aqui vai funcionar certinho da forma que a gente precisa, certo? Eu vou executar aqui, vamos ver se ele vai executar de primeira já também. Vai demorar um pouquinho aqui a primeira execução dele. Ele já compilou tudo e já começou a executar, então quer dizer que não deu erro, né? A princípio ele não deu erro, ele funcionou tudo certinho. Até agora, até o momento, pessoal, esse na verdade era o objetivo da aula, né? Que é a gente criar a implementação do incluir o carrinho de compras, né? E com o novo repositório. Então,
Vamos testar só essa parte para a gente ir para a parte do alert, né? Que a gente vai mostrar um alert bem bacana lá no nosso portal. Vamos fazer o teste aqui primeiramente, né? Também já vou adiantar aqui, vou abrir meu SQL para mostrar esses produtos sendo adicionados lá dentro do carrinho. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, ele vai listar aqui, está carregando os produtos, né, que a gente já tem na base. Isso a gente fez na aula passada, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui já para ver se ele vai cair lá na nossa controller, certo? Que é essa controller aqui. Vou até colocar um breakpoint aqui para a gente ver isso. E na teoria, teoria não, né? Opa, cliquei aqui no outro navegador. Na teoria não, na prática, né? A gente nem criou, nem logou com o usuário. Então ele tem que dar a mensagem que o usuário não logado. Então clicar aqui em adicionar produto. Deixa eu ver se ele está dando algum erro. Vou colocar aqui um F12. Adicionar produto. Tá. Aqui, ó, na verdade, tem um erro lá no JavaScript. Vamos voltar lá no JavaScript. Na verdade, esse erro estava desde a aula passada. Aqui a gente esqueceu de colocar esse cara aqui na frente, ó, certo? Bem aqui, ó. Pronto, agora eu vou lá no site de novo. Vou fechar aqui, vou dar um contraponto. E aí vou adicionar o produto no carrinho. Ó, ele já caiu já no método, certo? Aí ele vai dar um get aqui no usuário, ele vai verificar, só que o usuário ele está nulo, porque a gente não está logado nesse usuário, certo? Então ele já vai mostrar a mensagem lá pra gente, usuário não logado. Porém, esse pop-up não é o que vai ficar, tá, pessoal? Esse aqui é sem design nenhum, é um pop-up simples, né? Que eu não pretendo deixar. E agora a gente vai fazer o login desse usuário aqui, certo? Vou vir aqui, vou colocar aqui, quer dizer, o login, né? Vou fazer o meu login. Pronto, logado já, eu vou tentar fazer uma compra aqui, ó. Então, comprar. Vamos ver se o usuário já está logado, ó. O usuário já não é nulo, ele está logado. Aí eu vou vir aqui, vou pegar, adicionou o produto, certo? Pronto. Ok. Essa é a mensagem. Agora vamos conferir no SQL também. Aqui, ó. Aqui no nosso SQL, ó. SQL já está o produto que a gente adicionou lá, certo? Agora vamos adicionar mais um produto aqui, ó. Vou deixar ele aqui de lado. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui de lado para apresentar os dois, né? Eu vou tirar o breakpoint aqui para ele não ficar travando aqui no breakpoint do nosso fonte, né? E eu vou voltar com o SQL e vou voltar com o navegador aqui, certo? Aqui eu vou adicionar esse produto aqui, a quantidade dele, eu vou colocar uma quantidade de 50. E vou adicionar o produto. Ok, já deu ok aqui. Então aqui, eu vou dar um select aqui, para a gente ver se ele já aparece aqui. Ó, já apareceu aqui com a quantidade de 50. Beleza, a gente já fez essa parte. Deixa eu tirar aqui meu SQL. Deixa eu parar o site, porque o que a gente vai fazer agora vai ser nada mais... Deixa eu dar um stop aqui também. A gente vai partir para a tarefa da implementação do alerta das páginas, né? A gente vai colocar o alerta do Bootstrap mesmo, aquele que aparece em cima, né? Ele é bem bacana de fazer. Então, a primeira tarefa a gente já cumpriu, que é a implementação do carrinho de compra. A gente já incluiu a compra do usuário no carrinho de compra. Eu sei que ainda está bem simples, né? A gente vai fazer ainda a demonstração certinho, vai fazer algumas alterações e melhoria nas próximas aulas, sim. Pronto, feito isso agora, a gente vai começar no pop-up, né? Vamos incluir o nosso pop-up. Vou fechar todas as nossas abas que a gente tem aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, vou vir aqui vou fechar tudo aqui, ó, todos os projetos estão abertos, eu vou deixar somente o projeto web. E aí eu vou vir aqui nas views, vou vir aqui na shared, né, compartilhado, e vou criar mais uma página aqui, mais uma layout, por exemplo, uma layout, né, que na verdade vai ser uma partial. Vou vir aqui criar um novo item. Esse novo item, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar uma partial, deixa eu procurar aqui. Aqui, lista... Não, esse não. Exibição. Página HTML, não é.
essa aqui, ó, layout result. Não, layout result, isso aqui mesmo. Aí eu vou vir aqui, só vou renomear ela para nossa página que vai se chamar alerta partial, certo? E aí vou adicionar ela aqui. Adicionando ela aqui, eu não vou utilizar nada disso, certo? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar algumas variáveis aqui dentro dela, que serão algumas variáveis que vai ser sucesso, erro, sucesso, alerta e erro, e a mensagem propriamente dita que vai aparecer lá. Então, essas variáveis que eu estou criando aqui, certo? E como é que eu vou fazer com que essas mensagens elas apareçam na tela? Eu vou trafegar essas mensagens através de viewBag, quando elas vierem da controller, e quando elas vierem do JavaScript, eu vou tratar através de uma div que a gente vai implementar também. Então, primeiramente eu vou colocar aqui, ó. Obviamente já tinha feito isso, né? Somente por isso que eu estou copiando, para ser mais rápido, não ser muito demorado, né? Vocês podem fazer também o mesmo, baixar o fonte e fazer uma cópia, porque isso não tem segredo, né? Aqui eu estou verificando se o que está vindo da viewBag não está nulo. Se não está nulo, ele verifica, certo? Se é verdadeiro ou falso, para ele montar o nosso alert, né? No caso. Aí eu vou fazer o seguinte: no caso da primeira variável aqui, se ela for sucesso, eu vou montar o nosso alert com a mensagem que a gente mandou, né, para o nosso para nossa controller, certo? A nossa mensagem também eu acabei esquecendo aqui de colocar, mas é essa aqui, ó, a mensagem que vai vir da controller, né, da viewBag. Se vê alguma mensagem, ele joga na variável e ela é utilizada aqui dentro, certo? Então, se for sucesso, ele aparece o success com a mensagem, aí sucessivamente. Se for alert, ele também vai aparecer o nosso alert, certo? Com a nossa mensagem, do mesmo jeito que está mudando aqui, ó, é isso aqui, ó, né? A classe dele que ele vai aparecer lá em cima. Essa classe vai aparecer verde, essa classe vai aparecer amarelo e a de erro vai aparecer vermelha, certo? Que é essa classe aqui, ó. A única coisa que mudou foi isso. E a variável, né, que a gente valida para ver se vê alguma dessas mensagens para cá, certo? Feito isso, agora a gente vai implementar também uma div, que essa div vai ficar aqui embaixo. Essa div aqui nada mais ela vai ser quando for chamado via JavaScript para inserção desse pop-up. Então vamos colocar um ID para ela. Essa ID, o ID dela vai ser alerta JavaScript. Pronto. Feito isso, já está pronta aqui a nossa controller, nosso layout, né, partial view de alerta, né? Então, o que eu vou fazer agora, eu vou ir vou vir aqui na nossa layout, certo? Na nossa layout eu vou fazer a implementação dela aqui também, né? Na verdade eu vou implementar só ela, mostrar ela aqui. Acho que o lugar para melhor, que ela melhor vai ficar aqui, vai ser aqui em cima do body, ó. Então vou colocar ela aqui. Opa, await, aí html.partialasync, e aqui nós vamos colocar a nossa página, o nosso alerta que a gente criou aqui, né? Vamos colocar o nome dele, né? Na verdade, só o nome. Esse aqui. Pronto, vamos voltar lá no layout e vou colocar o nome dele aqui. Pronto. E aí ele já vai estar aqui já renderizado e só aguardando a gente chamar. Então ele já vai aparecer em todas as nossas páginas que a gente precisa. Não precisa implementar mais nada aqui porque ele utiliza o Bootstrap e o Bootstrap já está no portal, certo? Feito isso agora, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, eu vou alterar, na verdade, eu vou criar um JavaScript aqui, né? Esse JavaScript, na verdade, eu vou utilizar o que já existe no site, que é esse site aqui, certo? Eu vou implementar algumas coisas nesse JavaScript. Por exemplo, eu vou criar um objeto chamado alert aqui. Esse objeto alert, ele vai ter uma function.
ele vai ter uma function chamado alerta tela. Tá. E esse alerta tela ele vai receber dois parâmetros, que vai ser o tipo e também vai ser a mensagem, certo? Esses dois parâmetros, toda vez que a gente chamar pelo JavaScript, a gente vai ter que passar um tipo para ele. Quais são os tipos que a gente vai passar? Esses que nós implementamos aqui na alert partial, né? Que são o alert, o success ou erro, certo? A gente vai ter que passar para eles. E aí dentro do JavaScript a gente vai fazer a validação para implementar nessa div aqui, né, no caso. Ó. Porque quando a gente chamar por JavaScript, ele não vai implementar esses caras aqui, ele não vai passar essas variáveis. O que ele vai fazer? Vai implementar essa nossa div aqui. Porque não tem como a gente mandar ali uma view model para ele implementar essas divs aqui em cima. Então, feito isso aqui, eu vou limpar a nossa div, né, primeiramente aqui, ó. Aqui. Certo? Essa div aqui nada mais é do que essa que nós colocamos aqui, certo? Ó, o nome dela, ó, div alerta, é essa aqui. A gente vai, primeira coisa, limpar ela, certo? Se tiver alguma sujeira. Os nossos tipos que nós temos, que é esses tipos que a gente vai passar, nada mais é do que as nossas classes. A classe de alert, a classe de warning e a classe de danger, né? Então, aqui o tipo vai ser nada mais é do que um número. Então, aqui eu vou criar uma variável que vai se chamar classe tipo alerta. E aqui eu vou fazer umas verificações aqui embaixo. Ó. Por exemplo, né? Se o usuário passou o tipo, que é esse tipo aqui, se for 1, então ele vai ser o alerta de sucesso. E assim por diante, certo? E aí, essa variável aqui que nós criamos, ela vai herdar a classe que a gente quer redenterizar na div, certo? Aqui embaixo eu vou criar a nossa div, que a gente vai redenterizar dentro dessa div que nós criamos lá dentro, certo? Aqui eu vou adicionar, eu vou criar a mesma coisa que a gente está criando lá, ó, quer ver? Ó, tá vendo aqui, ó, href, que nós criamos aqui dentro, ó, tá vendo? href. Essa primeira div aqui que nós criamos nada mais é do que esse cara aqui com a classe. Essa segunda aqui, ó, que é o A, né, que nós criamos com esse href, é esse cara aqui, ó, certo? E aí por diante, certo? Aí essa mensagem aqui, ó, que é o strong, aqui a gente vai colocar ela logo abaixo aqui também no nosso JavaScript, aqui dentro, ó. Pronto, deixa eu só deixar tudo junto, né? Pronto, tá perfeitamente igual ao outro, né? E aí, por fim, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, vou copiar aqui para baixo e vamos pegar essa classe que nós criamos e vamos colocar ela aqui dentro. Pronto, ele já vai jogar o HTML lá dentro. Porém, tem para o pop-up ele desaparecer da tela, a gente tem que fazer uma lógicazinha que seria essa daqui, ó, timeout, né, para o alert ele sumir da tela. Então ele vai sumir em alguns segundos, no caso 5 segundos ele vai desaparecer da tela, mas ele vai aparecer bem devagar da tela, certo? Então a gente tem que colocar isso. Lembrando também que a gente tem que colocar essa funcionalidade, isso aqui no caso, no nosso layout, né? Por quê? Porque na nossa layout ela vai chamar essa partial view aqui, certo? Que é essa aqui. Só que aqui a gente não colocou nenhum JavaScript para ela. Então, o legal é a gente colocar aqui dentro, né, da layout, aqui embaixo, para isso funcionar para todo o portal, né? Então, vou vir aqui, ó, antes da head insertion section, né? Colocar aqui embaixo, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? A mesma coisa que eu fiz lá dentro, ó. Estou colocando um tempo, né, de 5 segundos para ela desaparecer. Aparece o pop-up, passou 5 segundos, desapareceu o pop-up, certo? E no JavaScript a mesma coisa lá, desapareceu o pop-up. Agora, como é que a gente vai fazer para chamar isso aqui do JavaScript? Um exemplo, né, no caso, para a gente chamar esse cara aqui, essa function, né, no caso esse alerta aqui no JavaScript vai aparecer lá no site para a gente. Lembrando que nosso método de JS, produtos vendas aqui, a gente deixou um alerta bem básico aqui, certo? Então agora a gente vai implementar esse alerta, vamos colocar o nosso alerta, no caso que a gente criou aqui, né? Esse alerta que a gente customizou aqui para aparecer na nossa tela. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar
né, o objeto que a gente criou aqui, que é esse objeto, tá vendo? Chamar ele dessa forma. Então a gente vai ter que passar o tipo e a mensagem. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, objeto alerta tela, certo? Deixa eu colar aqui em cima somente uma explicação dele para saber o que a gente tem que passar. Então, primeira coisa, primeiro a gente tem que passar o tipo. Então, se for sucesso, ele adicionou no carrinho tipo 1, certo? Sucesso. E aqui a nossa mensagem que a gente vai passar para ele. Eu vou colocar aqui produto adicionado no carrinho. Produto adicionado no carrinho, certo? E agora o de baixo, vou fazer a mesma coisa, copiar aqui, certo? Porém aqui, na teoria, o usuário não está logado. Então, eu vou colocar um 2, que é o alert. Não é um erro, né? Só um alerta para o usuário. E vamos colocar que o 2 é esse, certo? Ó, ele vai passar esse tipo. E aí aqui eu vou colocar... necessário efetuar o login, certo? Pronto. Feito isso, agora a gente já pode testar para ver se isso já vai funcionar, certo? No adicionar no carrinho. Então vou lá executar o portal. Pronto, ele está executando aqui já. Vamos ver como é que ele ficou, certo? Pronto. Agora eu vou clicar aqui em comprar. Não estou logado, então ele tem que aparecer um pop-up, ó. Necessário efetuar o login. E aí 5 segundos esse pop-up também desaparece. E vamos fazer de novo, só para ver. Necessário efetuar o login. Aí, então, eu vou efetuar o meu login, certo? Vou colocar aqui. Aqui está errado o meu nome. E vou efetuar o login. Agora a gente vai colocar aqui, vou comprar um produto, qualquer um aqui, ó. Produto adicionado no carrinho. Então deu sucesso. Foi esse pop-up que a gente implementou. É bacana porque já fica fácil para a gente implementar em qualquer página ou então qualquer JavaScript também. Isso aqui já é uma dica também do site, né? Da nossa videoaula. Então, continuando, o que a gente vai fazer? A gente implementou, né, o alerta nas páginas. Só que, porém, faltou uma coisa que eu acho interessante colocar também. Porque a gente está fazendo a chamada aqui do alert daqui, do JavaScript. Agora, se a gente quiser fazer essa chamada no caso de uma controller, no caso da controller de produtos, né, eu vou fazer, por exemplo, né, vou vir aqui na controller e vou vir aqui em controller produtos, aqui, e aqui na controller de produtos, eu vou descer aqui no método edit, deixa eu ver, é isso mesmo, isso, aqui. Método edit. E no método edit, o que a gente vai fazer? Lembrando que aqui, ó, na nossa partial alert, a gente falou assim que se a gente retornar view bags vai aparecer mensagem, certo? Então o que a gente vai fazer quando estiver dentro da controller é retornar view bags, sabendo que quando ele passa aqui dentro notificações que a gente tinha implementado na primeira aula, isso, segunda aula, se eu não me engano, ou terceira, a gente vai fazer o seguinte: quando ele passa aqui, quer dizer que ele deu algum erro ao salvar ou fazer alguma coisa. Então, se ele deu algum erro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a view bag, né? Por exemplo, aqui alerta. Alerta vai ser verdadeiro e aqui a mensagem de verifique. Não foi possível alterar o produto. Correu algum erro, sei lá, alguma coisa assim. E esse vai ser o alert. Se você quisesse aparecer uma mensagem de erro, aí é o seguinte, aí você teria que mandar, ó, aqui né, a gente está mandando o alert. Poderia mandar o success, poderia mandar o erro, certo? O que você precisar mandar na controller. Aí aqui ele vai aparecer a mensagem que está retornando para você. Eu coloquei a mensagem aqui, mas você pode retornar essa mensagem de qualquer lugar, até mesmo do notification aqui, né, no notifiers aqui. Então, por exemplo, né, sei lá, propriedade, você pegar aqui
qualquer propriedade, a última propriedade, jogar aqui dentro a mensagem, ele vai aparecer aqui, certo? Então, uma mensagem customizada que você queira trazer lá do domínio, você também pode fazer aqui. Vamos testar esse cara aqui na edição de um produto, né? A gente vai simular que vai dar algum tipo de erro, né? Um campo obrigatório que a gente não vai preencher, e aí ele vai cair aqui nessa nossa view bag aqui e vai retornar a mensagem lá para nossa página, né? Lembrando que essa aqui é a segunda forma de fazer, né? Ou da controller, ou também você pode chamar do nosso JavaScript que a gente já viu aqui como chama de JavaScript. Agora a gente vai fazer chamar ele da controller de produtos aqui. Tá executando aqui já. Pronto, já carregou aqui também os produtos. Agora eu vou logar aqui no portal para a gente fazer o teste lá na edição do produto, né? Para a gente ver se já vai retornar lá da nossa controller. Opa, tá errado aqui. Pronto, agora a gente vai vir aqui em meus produtos e vamos editar um produto, por exemplo, editar esse produto aqui. Esse produto, deixa eu ver a quantidade, aqui eu vou colocar 60 e aqui eu vou tirar o nome do produto. O nome do produto é obrigatório, certo? Então, eu vou clicar aqui em salvar. Verifique que ocorreu algum erro. E aí você consegue retornar ela de qualquer lugar, tanto da controller quanto também do nosso JavaScript, certo? Agora, feito isso, pessoal, a última coisa agora que eu vou fazer é colocar um labelzinho aqui mostrando também que na verdade nada mais é do que o nosso bônus, né? A terceira atividade que incluir somente no JavaScript para mostrar a quantidade de produtos no carrinho. E é claro que a gente vai fazer isso também na próxima aula, mas já para a gente adiantar já essa parte, certo? Então, o que eu vou fazer é ir na nossa layout aqui, ó. Deixa eu fechar tudo isso aqui para não confundir ninguém, né? A gente vai vir aqui na nossa layout, views, shared e layout. Aqui dentro da nossa layout a gente vai criar um novo link aqui embaixo, ó, igualzinho esse link que tem aqui, ó, certo? Esses aqui, ó. Só que aqui para baixo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar um link um pouquinho diferente, ó. Adicionar, você pode copiar esse mesmo, né? Aqui eu vou colocar aqui meus carrinhos, vou colocar um spam e esse spam eu vou colocar o ID nesse spam. Eu vou definir um ID para esse spam, certo? Porque esse ID aqui, ele vai mostrar, esse spam aqui, na verdade, ele vai mostrar a quantidade de produtos que tem no carrinho, certo? Em tempo real isso. Então agora eu vou fechar, vou voltar para o nosso JavaScript de produto, né? Nosso JavaScript de produto, ele vai ter um outro método que vai ser, deixa eu fechar aqui. Esse outro método vai ser, eu vou chamar ele de carregar quantidade carrinho. Então vai ser esse cara aqui. Pronto. Esse cara aqui nada mais é do que ele vai fazer. Eu vou pegar, né? Na verdade, eu vou voltar aqui na nossa layout. Só para pegar o nosso ID, nosso ID que a gente colocou na nossa mensagem aqui, ó, que é esse ID aqui, colocou no spam. Eu vou fazer o seguinte, aqui em cima, eu vou utilizar ele, .text, e aqui eu vou colocar o valor, entre aspas, 0, né? Só para simular que não tem nada no nosso carrinho, certo? Pronto. Feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou setar um setTime aqui, setTimeout, e vou passar o nosso método para ele, certo? Por que eu estou fazendo isso? Para ele ficar atualizando, né, de tempos em tempos esse valor, né? Porque ele vai ficar buscando no banco para ver o que tem no carrinho desse usuário, certo? E aqui eu vou colocar de 10 segundos, que aqui é milissegundos, certo? Então, em cada 10 segundos, ele vai chamar esse método automaticamente novamente para ele verificar se tem alguma coisa no carrinho e mostrar lá na tela no na nossa mensagenzinha que a gente vai deixar ali do lado da tela. Esse método aqui, a gente vai chamar ele aqui dentro também, ó.
Pronto, porque ele vai ser chamado só quando ele carregar, a primeira vez, carregou a página. Só que aí depois, se você estiver lá na página, parado, ele vai ficar de 10 em 10 segundos atualizando esse labelzinho, certo? Pronto, agora eu vou só executar aqui a aplicação novamente para mostrar a execução desse método lá em cima, lá, né, desse método chamando e implementando lá em cima o zero, né, do caso da mensagem. Pronto, ele já está carregando aqui já, ó. Aqui já tá, dá para ver, né, ó, que ele mostrou aqui, ó, meu carrinho que a gente adicionou, né, tá zero aqui. Já tá zero porque ele já tá chamando o JavaScript. Por exemplo, se a gente for lá no JavaScript, lá, ó, fazer uma alteração só para brincar, só para ver se ele funciona mesmo. Vou colocar aqui, ó, 100, né? A gente voltar aqui na página, dar um Ctrl F5, ó, ele já vai atualizar com a quantidade de 100. Então, de tempos em tempos, ele vai vir e atualizar esse HTML com a quantidade ali. No caso, eu coloquei de 10 em 10 segundos, né? Aí ele vai atualizar, ó. Tanto é que ele já atualizou aqui de novo, certo? E aí, na próxima aula que a gente vai fazer, vai buscar isso do banco. A gente vai fazer um método customizado também para treinar, também fazer a customização lá no nosso domínio, né? E a gente vai fazer um método customizado para trazer essa quantidade que tem em cada carrinho de cada usuário, certo? Como a gente faz em todos os vídeos, eu vou passar em tudo que a gente criamos aqui. Aqui eu vou só voltar, pessoal, para ficar com zero, para na próxima aula a gente partir desse ponto, certo? Sei que essa aula ficou um pouquinho grande, pessoal, mas eu acho que foi necessária também. A gente fez bastante coisa nessa aula, que já dá uma adiantada legal e uma outra cara também no projeto. O que a gente fez aqui, a gente começou pelo nosso domínio, né? A gente criou todas as nossas classes, né? Em todas as camadas do compra do usuário, que a gente fez a interface, né, do usuário aqui na classe domínio, a interface de compra do usuário. Aí depois a gente desceu para a nossa classe repositório, implementou os nossos métodos aqui embaixo, também aqui, ó, repositório compra usuário. E aí depois a gente fez o seguinte, a gente foi para a classe de application, para projeto, né? Criamos também a interface dele aqui, certo? E também criamos o Open App dele aqui, a implementação da nossa application aqui dentro, com todos os métodos, métodos básicos, né? Métodos também genéricos que a gente fez aqui dentro, certo? Por enquanto a gente não criou nada do nosso serviço, somente métodos genéricos que a gente não necessitou, né, nessa primeira aula. Aí depois a gente foi para nossa controller, para nossa controller aqui, e criamos a nossa controller de compra usuário, certo? Na verdade, antes da controller, a gente passou aqui, ó, no método startup, criamos aqui a interface, né, ó, com o nosso repositório, e depois a gente implementou aqui também a nossa interface com o app open, né, que é nosso repositório do nosso application. E aí voltar aqui para o nosso controller. No nosso controller aqui a gente só criou algumas coisas básicas que tem que ter em todos os controllers. Criamos movemos a nossa API, né, do método da classe de produtos para cá, que é a classe onde ela tem que ficar, né, tudo organizado. Aqui a gente verifica se tem usuário. Se o usuário está logado, a gente adiciona o produto. Se não, ele retorna para o usuário uma mensagem, certo? A página, o que a gente fez, na verdade, no JavaScript foi bem básico, né? A gente somente veio aqui e fez a implementação da mensagem aqui, né, no caso, né, se ele conseguiu salvar ou se ele não conseguiu salvar o produto, certo? E aí a gente foi para a parte da mensagem do usuário, né? Onde está? Aqui. A gente foi para a parte da mensagem, né, do alert lá, que foi bem bacana. A gente começou criando a partial de alert. Aqui a gente fez todas as implementações aqui com o viewBag, passando da controller, e quando não passa da controller, vindo direto para implementar o nosso JavaScript, certo? E aí depois a gente pegou e implementou o JavaScript, esse que já existia aqui do site, com a gente criou um objeto para geral, né, para uso geral, para implementar quando for chamada a mensagem via JavaScript. Então a gente colocou aqui, né, todas as validações, o time que tem que demorar para ele sumir na tela, e a mensagem propriamente dita, que ela vai aparecer na tela conforme o usuário chamar esse método aqui.
A chamada dele, o exemplo que a gente fez foi no próprio método de adicionar no carrinho, né? A gente fez aqui, ó, a chamada, né, no caso desse objeto que a gente criou lá no JavaScript site, né? E depois a gente também fez o seguinte, a gente fez a chamada dele pelo uma controller, simulando, né, como seria a gente chamar ele pelo uma controller. Sim, aqui é bem básico o que eu fiz, ó, aqui no edit, aqui. Caso der alerta, ou aqui erro, ou aqui success, só depende de mudar essa propriedade aqui para as propriedades que a gente definiu aqui, né? No caso, ó, sucesso, alert, erro, certo? A gente pode definir aqui, se for true, ele vai aparecer, né, a mensagem, se for falso, a mensagem não aparece, certo? Acredito que foi isso que a gente fez nessa aula, pessoal. Lembrando, pessoal, para entender como esse projeto foi feito, é bom assistir todas as aulas que tem no canal aí referente a e-commerce, né? A nossa série de e-commerce. Caso ficou alguma dúvida, pessoal, deixe no comentário. Mas, pessoal, mais uma vez, eu peço que vocês tentem fazer da mesma forma que a gente está fazendo aqui, porque isso é um aprendizado. Então, se a gente sair um pouco da curva do fonte, né, da que a gente está fazendo aqui, é difícil que eu consiga auxiliar cada uma das pessoas que estão tentando seguir essa videoaula, essa série. Então, claro, né, depois dessa série, quando finalizar essa videoaula, aí você pode customizar esse projeto e então criar um outro com o aprendizado que você adquiriu nessas videoaulas, certo, pessoal? Eu agradeço a todos, né, que acompanharam até o final. Lembrando que eu vou deixar esse projeto aqui no GitHub, né, para baixar também. Caso você queira baixar só para ver o fonte executar, não tem problema, mas o ideal é você tentar fazer para você conseguir adquirir conhecimento, certo? Todas as dúvidas, comentários, deixe no link aí embaixo, né, nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida desse projeto e você está tentando fazer exatamente igual e está acontecendo algum erro diferente, tem um link aí para você conseguir entrar no nosso grupo do WhatsApp, né, para você matar algumas dúvidas referente a esse projeto, certo, pessoal? Só vou conseguir auxiliar por enquanto somente nesse projeto, certo? Até a próxima, pessoal. Um grande abraço aí, tchau, tchau.